horas e 18 minutos, Dr. Saulo Bastos ao nosso lado. E ao nosso lado também, eu esqueci o nome dela. Natália. Tudo bom, Saulo? Tudo bem, Juliane? Boa Tudo tarde. bem, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Minas, nesse programa maravilhoso que é o seu. Obrigada. Um prazer estar aqui contigo de novo, trazendo aí as novidades da odontologia, especificamente dos implantes dentários. E com todo prazer respondendo os questionamentos aí dos ouvintes. Você prometeu alguma coisa para essa vinda hoje, eu não lembro o que foi. Nós iríamos falar um pouquinho de cirurgia guiada. Ah, cirurgia guiada. Mas antes disso, eu vou só para a gente brincar um pouquinho, assim, Vamos relaxar lá. um pouquinho. Saulo, eu assisti um documentário sobre dentes. Sim. Eu fiquei em choque com o que eu vi. Começou lá no Egito Antigo. Sim. Menino, que loucura que era aquela. O pessoal fazia cada coisa nos dentes. Pois é. Enchiam de pedras. Você tem que assistir. A história, na verdade, muito doido. A história da odontologia remonta a milênios, né? Por exemplo, nessas descobertas nas tumbas dos antigos faraós, era feito nos faraós, por exemplo, dentes que eram esculpidos do marfim do elefante, presos com fios de ouro. Isso. Não é? Isso, por exemplo, foi um vestígio aí que foi encontrado de um tratamento odontológico rudimentar, logicamente, mas feito em faraós antigos, né? Que governaram o Antigo Egito. Isso remonta, então, a milênios. Então, a arte de devolver dentição ao ser humano, isso já vem de muitos anos, né? Sendo que a primeira faculdade de odontologia de Lane vem ali no século XIX. Baltimore, Estados Unidos, mais especificamente, foi uma das primeiras faculdades de odontologia. E de lá para cá tivemos só evolução. Deixa eu ver. Exatamente o que eu disse, olha. Aqui, inclusive, dentes que eram da própria pessoa, mas são fios de ouro. Perceba que são fios de ouro amarrados. Tem jeito de mostrar? Não tem? Deixa eu ver se eu consigo abrir a foto. Não tem, não. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver. Só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é só de arame, mas tem uns que põem pedra em todos os dentes. Então, isso aí também tem toda uma questão cultural também envolvida nisso. É porque eu fico pensando como que o povo antigamente devia sofrer de dor de dente em Saulo. Pois é. Até a própria questão da anestesia foi uma coisa que é um advento moderno, não é mesmo? As primeiras pessoas que se entregaram a essa arte, Dirlene, não existia nem faculdade ainda na época, né? As primeiras pessoas eram pessoas que tinham muita habilidade manual, você vê ourives, buraco, né? De uma maneira. A gente nem entrava no. O ouro é um material muito o ouro é um material muito resistente, muito maleável, inclusive utilizado na odontologia por longas gerações, hoje não tanto mais. Por que parou de usar ouro? Porque hoje você tem materiais que são completamente substituíveis, são estéticos também, outros materiais que vão estar substituindo. Mas o ouro fez parte dessa metalurgia odontológica até pouco tempo atrás. E usado aí nessa foto que você está vendo, né? No Antigo Egito, por exemplo. Foto de milênios, né? Uma imagem que mostra aí que a gente procedimento não para feito há milênios. Pensar, peraí, como é que aquele povo lá fazia para tratar de dente? E quando aquele dente doía, aquele dente tinha que ser extraído. De qual eram as formas que se faziam Pois isso? Mas os ricos provavelmente deviam ter uma fórmula mais facinha, sei lá. Mas independente das condições, Juliano, os recursos eram muito limitados. Sim. A gente tem que entender que algumas drogas foram descobertas há muito tempo. A morfina, por exemplo, foi sintetizada, ela foi isolada no começo do século XX. Mas a morfina já era utilizada há mais de 3 mil anos pelo ser humano. Sim. Em 1700 e alguma coisa, salvo engano a memória aqui, uma pessoa, Filipos Paracelsus, conseguiu fazer um pó branco alcoólico da morfina, que é extraída da folha do ópio, do látex do ópio.
E foi muito utilizado para tratamento de dor. Isso remonta lá do século XVI, por exemplo. Aham. O uso do éter, por exemplo, que é uma espécie de um gás também, que foi isolado, que serve também como analgesia, o clorofórmio. A própria bebida alcoólica. Então se embriagava bastante aquela pessoa Pra- para que ela eu conseguisse acho que ter passava o dente a extraído. embriaguez e passava na hora, se fosse comigo. Então os recursos no passado eram muito limitantes, eram muito limitados. E as pessoas que tinham essa habilidade eram pessoas que tinham muita habilidade manual. Isso foi feito muito por ourives, produtores. Sim. Então o cara ali era um artista, fabricante de joias, e ele também se propunha a mexer nos dentes ali da pessoa. Então, teve uma Então, época também no Japão, na China, não sei, não lembro. Eu assisto tanta coisa que depois eu fico perdida. Dentes pretos. sim, você tem algumas culturas que os Preto, 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 dentes preto. enegrecidos são mais bonitos. Algumas tribos, por exemplo, agora me foge a localidade no mundo, mas algumas tribos, por exemplo, afiam os dentes com lima. Isso. Os dentes ficam Calma, gente, eu vou chamar. todos pontiagudos, né? Aqueles dentes todos pontiagudos. Sim, Mas mostrou isso também. isso é o padrão de beleza Aham. daquela comunidade, daquela tribo. Então, esse Mostrou isso padrão de também. beleza é muito subjetivo. Agora, o dente Né? preto eu acho que era mais as mulheres, viu? Porque eu não vi nenhum homem com dente preto. Tem uma história aí da odontologia, a gente pode falar um pouco mais dela depois, é interessante. É bem interessante. Ok, a gente volta daqui a pouquinho. A gente pensa os dentes pretinhos e elas achavam maravilhoso. Quanto mais preto, mais bonito. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Saulo Bastos. Quatro horas e 40 minutos de volta ao nosso programa com o Dr. Saulo Bastos. Você estava mostrando alguma coisa aí? Era de dente? Não. Ah, porque eu vi umas fotinhas esquisitas ali. Eu achei que era de dente. Conversando com o Dr. Saulo Bastos. Quer falar alguma coisa do assunto que nós estamos falando ou vamos passar para a cirurgia guiada? Eu trouxe tem hoje. pergunta aqui para você. Pode fazer a pergunta, sem problema. Boa tarde. Eu queria perguntar, eu fui fazer um canal no último dente e por ficar mais tempo com a boca aberta, me deu um caroço no rosto do lado do ouvido. Antes já tinha feito e não dava. O que pode ser? Depois de umas 2 horas sumiu. Fica muito tempo com a boca aberta, às vezes pode criar ali uma tensão muscular, uma tensão ligamentar, uma tensão muscular. E a gente tem que entender que a articulação da mandíbula é uma articulação que tem ligamentos e músculos. De repente fica com a boca aberta muito tempo, pode causar ali uma tensão ligamentar. Isso Qual pode... que é o máximo que uma pessoa pode ficar com a boca aberta? não tem tempo, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas às vezes procedimentos muito longos, a pessoa fica com a boca aberta muito tempo, isso pode causar realmente um desconforto, principalmente região na frente aqui do ouvido, onde está a articulação da mandíbula. Né? Isso pode criar, às vezes, até um certo edema. Ele ficou muito tempo com a boca aberta, com músculo e ligamento estirado por muito tempo. Depois a pessoa fecha a boca, a musculatura relaxa, a cápsula articular relaxa, a musculatura relaxa, a pessoa relaxa tudo e volta para o volta ao lugar. normal. Então ela não precisa preocupar, não, isso é normal. Agora é sempre bom uma avaliação, fazer uma avaliação da articulação. A gente pede para fazer os movimentos de abrir, fechar a boca, e a gente vai auscultar, com o mesmo aparelhinho que o médico ausculta o coração, nós vamos auscultar a articulação. O barulho dentro da articulação me quer dizer muita coisa. Ah, é? São os distúrbios dessa articulação da mandíbula, que a gente chama são as DTMs, né? Os distúrbios temporomandibulares, é a articulação temporomandibular, a articulação da mandíbula. Então, Fica porque na ela falou frente que do isso ouvido. não acontecia. Pode acontecer hora ou outra, porque a pessoa ficou com a boca aberta há muito Às tempo. vezes demorou mais dessa vez, né? Essa parte articular, Juliane, foge um pouquinho o assunto do implante, mas é interessante a gente falar. As pessoas, às vezes, Até têm porque um o implante problema. a gente também vai ficar com a boca aberta. Também vai. A pessoa, às vezes, tem algum problema articular nessa esfera, e a pessoa não se preocupa, não trata. É sempre bom a avaliação dessa parte articular da mandíbula. Existem muitas desordens desta articulação que são tratadas por nós, pelos dentistas. Então, se a pessoa tem algum sintoma, procurar logo, né, o profissional. Esses sintomas,
na articulação, barulho, crepitado, deslocamento, dificuldade para abrir a boca, dificuldade para fechar a boca, zumbido no ouvido. Isso tudo pode refletir problemas na articulação da mandíbula. Mas a pessoa deixa com que isso vá passando dia a dia, dia após dia, a situação pode ir piorando. Então, é sempre bom fazer uma avaliação aí das ATMs da pessoa, das articulações temporomandibulares, tão importante. Mas Articulação vai fazer isso com quem? conosco, com o cirurgião dentista. Ah, tá. Certo? Ok. Uma articulação complexa que tem vários movimentos e que pode sofrer danos, principalmente causados pelo bruxismo, pelo apertamento de dente. Pessoa que tem apertamento de dente, que tem bruxismo, vai causar danos nessa articulação. Olha, Então tem que avaliar. depois que eu comecei a usar aquele negócio, Placa a placa, né, do bruxismo, acabou. já melhorou bastante. Não tem mais aquele tanto de mordida que eu tinha na bochecha. Sim. Acabou. Então é uma coisa que tem que tomar todo o cuidado, porque o bruxismo, aquele bruxismo exacerbado, ele pode piorar a qualidade de vida da E pessoa. aí eu vi gente falando que não consegue usar aquilo. Várias pessoas falando, não consigo usar aquilo, não, aquilo ali foi uma bobagem que eu fiz, não, aquilo ali não dá, não dou conta. Eu não entendi por que as pessoas não contam de usar aquilo, é um encaixe. A maioria das pessoas consegue fazer um uso. A Né? placa tem que ser muito bem feita, bem executada. Quem produz isso é um laboratório de prótese. Às vezes uma placa mal executada, uma placa que não tem um bom encaixe, que não oferece conforto para pessoas, a pessoa vai ter alguma dificuldade de usar, vai achar ruim. Por isso que uma placa de bruxismo tem que ser bem confeccionada. Nossa, a minha então é muito bem confeccionada. Pode ter certeza que foi. Tem dia que eu levanto, eu esqueço de tirar. Aí eu começo a conversar e que eu vejo que eu tô falando esquisito, é que eu lembro que eu tô com um negócio na boca, aí eu vou lá e tiro. Vamos pro implante guiado. Vamos lá, gente. Cirurgia guiada. O que significa isso? É a famosa cirurgia sem cortes. Então nós não vamos precisar. Eu preciso de colocar um implante. Ou mais. Eu vou colocar um implante, 2 implantes, 3 implantes. Ou, por exemplo, eu vou fazer 4 implantes para se fazer uma dentadura fixa, por exemplo. Hoje existe técnicas, existe recurso, nós temos isso no nosso consultório para a gente poder oferecer para o paciente, que é a cirurgia guiada. É uma cirurgia que vai trazer para essa pessoa um pós-operatório muito melhor. Por quê? Não há necessidade que a gente tenha que cortar a gengiva. Então, Saulo, mas por que isso ainda não é tão usado? Isso até é bastante divulgado. As pessoas acham... Não, usado. Utilizado? É utilizado. Às vezes falta de informação, é uma técnica que nem todos dominam, mas enfim. Tem que fazer um curso para... Não necessariamente. O especialista em implantodontia, no seu curso de pós-graduação, ele foi preparado para isso. A maioria dos cursos de especialização em implantes prepara o profissional para isso. Não só os de especialização, você tem vários cursos que vai fazer essa capacitação profissional. Mas quando você fez odontologia, não existia cirurgia guiada. Dirlene, mas eu fiz odontologia me formei há 21 anos atrás, Então, já tem bastante tempo. é isso que eu tô querendo Não falar, tinha. é que a pessoa tem que estudar. A gente tem que acompanhar. Que às Pra vezes ela não qualquer- aprendeu isso na... Não aprendi. Assim como não aprendi diversas coisas. Ao longo dos anos, a gente tem que se propor a aprender novas técnicas. Pô, e profissão é um negócio muito Não louco, é você só fácil. aprende na prática. Eu sempre me propus a estar na frente nessa questão de estar sempre absorvendo o que tem de mais moderno, o que tem de mais tecnológico, o que está saindo agora. Para isso, estudar bastante, né? Então a gente tem uma coleção de artigos científicos lá para a gente sempre pesquisar o que está sendo mais utilizado, quais são as tendências mundiais para certos procedimentos de cirurgia de implante. Então a cirurgia guiada está aí. Mas a pessoa acha que vai custar muito mais caro e não vai. Tá? Uma diferença de valor vai ser bem pequena. E você pode fazer a sua cirurgia sem fazer o corte na gengiva. Na verdade... Peraí, para. Que aí eu vou te fazer pergunta, mas eu tenho que chamar a música aqui. Vamos lá. Aí, então eu vou fazer a pergunta de uma vez. Mas qual é a vantagem? Tudo bem, você falou é um pouquinho mais caro, ok. Mas qual a vantagem? Fica essa pergunta. Vamos responder Tá? depois. De fazer a guiada e não a sem ser tradicional. guiada, tradicional. Isso. Daqui a pouquinho, 4 horas e 48 minutos, fica à vontade, pode mandar pergunta se você quiser, 32220001, tá bom?
Paulo Bastos. O que eu perguntei? A gente estava falando sobre a cirurgia guiada. Então, mas deixa As vantagens sobre se fazer cirurgia guiada. Qual que é a vantagem de fazer uma cirurgia guiada e não a tradicional? Vamos pensar do seguinte modo, Dirlene. O que vai fazer a pessoa inchar depois da cirurgia e ter dor pós-operatória, que é normal. Não existe cirurgia onde não vai haver inchaço, que é o edema, e dor pós-operatória. Sempre vai haver, mesmo que seja num grau bem pequeno, mesmo que insignificante clinicamente, mas vai haver. Sempre vai haver um processo inflamatório decorrente daquele procedimento cirúrgico, seja ele médico ou odontológico. Sempre vai existir, isso não tem como fugir disso. E tem que existir, porque é através da inflamação que ocorre a cicatrização daquela área que foi operada. Enfim. O que a gente tenta evitar são inchaços muito exagerados. Isso às vezes varia muito de paciente para paciente. Às vezes um paciente que faz o mesmo procedimento que o outro, às vezes um paciente vai inchar mais, o outro vai inchar um pouco menos. E o outro vai inchar nada. E às vezes o outro vai inchar nada. Apesar da gente medicar esses pacientes muito bem, com anti-inflamatório, com corticoide, antibiótico, enfim. A gente consegue controlar esses níveis de inchaço e dor pós-operatório, que faz parte do protocolo. Faz parte do processo. O paciente tem que saber, para o paciente passar bem de uma boa cirurgia, a cirurgia tem que ser uma cirurgia rápida, o cirurgião tem que ter uma destreza manual boa, para que aquilo aconteça de uma maneira, num tempo hábil, obedecendo as etapas da cirurgia de uma maneira fiel, sem causar transtorno, nem para a cirurgia, nem para o paciente. O paciente já vai ter um pós-operatório legal, bem medicado. Mas onde que a cirurgia guiada entra aí, oferecendo os seus benefícios? O que faz a pessoa inchar e ter dor pós-operatória é quando a gente corta a gengiva com o bisturi. E depois costura. Quando a gente corta essa gengiva com o bisturi e afasta, e a gente tem que afastar essa gengiva para expor aquele tecido ósseo que está ali debaixo da gengiva. Para eu fazer a cirurgia de implante, eu preciso de ver, eu preciso de ver aquele osso. Eu preciso de ver. É um trauma ali. Preciso de ver. Para o meu implante ficar bem instalado, eu preciso de ver a estrutura óssea do paciente para ver onde é que eu estou entrando. Lógico que esse planejamento já houve. Através de uma tomografia, com radiografia, eu já sei qual que é o tamanho do meu implante, aonde que eu vou colocar, enfim. Mas tem que cortar essa gengiva, tem que abrir. E é essa a causa maior do inchaço e da dor pós-operatória. Então imagina que eu tenho uma falha na boca ali para colocar 2 implantes. A pessoa tem uma falha de 2 dentes ali na boca. Como é que é a cirurgia guiada? A gente coloca um guia, prende um guia de broca na boca do paciente. Esse guia, ele tem uns furinhos nele por onde a broquinha vai passar. Eu não preciso de cortar essa gengiva. Entendi. O osso, ele vai ser fresado, ele vai ser perfurado pela broca da mesma maneira. Porém, sem que eu tenha que cortar essa gengiva com o bisturi, sem que eu tenha que afastar essa gengiva. Depois costurar. Depois dar o ponto de novo em cima. A guiada fazer a não sutura. dá ponto? Não, a guiada não dá ponto. Interessante. Então o pós-operatório é muito melhor. E tem outra. Posicionamento do implante. Jamais as mãos humanas vão conseguir posicionar esse implante na estrutura óssea tão bem, tão milimetricamente bem, como na cirurgia guiada. Por quê? O posicionamento desse implante, o tamanho desse implante e onde ele vai ficar, isso já foi planejado virtualmente num programa de computador. Aí aparecendo, hein? Oi? Aí, inteligência artificial, né? Então mora aí também. Então o que acontece? Basta o cirurgião colocar o guia na boca, anestesiar, tem que anestesiar. Sim, porque a broca vai O osso vai ser perfurado da mesma maneira, então tem que haver anestesia. Mas o mais importante, a gengiva não vai ser cortada, não vai ser afastada, que é o que causa sangramento durante o procedimento. É uma cirurgia que não sangra ou sangra minimamente. O implante vai ser instalado ali naquela estrutura óssea. Mas você pegou, Saulo, mas como? Você não está vendo nada? Eu não preciso de ver, porque ele já foi planejado, a localidade dele já está
já foi preparado, planejado num programa de computador, Aham. e o guia vai guiar as brocas. O guia, como o próprio nome diz, ele vai guiar a trajetória das brocas e do implante. Entendi. Então o meu implante ele vai cair na posição exata que ele tem que ficar, sem precisar que eu tenha que ver esse osso cru e nu ali E na minha você vai frente. vendo aonde? Pela tela? Não, a gente olha diretamente no guia. O guia ele já tem perfurações nele que ele vai colocar o implante milimetricamente na estrutura óssea. O guia ele foi executado através de uma tomografia computadorizada, através de um escaneamento da boca do paciente. A cirurgia já foi feita no computador. São as imagens do computador sendo transportadas para a boca do paciente na realidade. Às vezes, Dilene, é um pouco difícil da gente explicar Não, mas eu tô entendendo. como é a cirurgia guiada, então eu estou tentando trocar nas palavras mais simples possíveis. Até porque, por exemplo, quando eu faço a cirurgia no tradicional, né? O que mais dói pra mim é a gengiva quando ela fica mais inflamada. Isso. E ali o ponto. Mas é quando ela exatamente incha, isso que eu falei. O ponto puxa Isso. ali. Dói pra caramba. Mas é isso que eu falei. É. O que causa o inchaço? O que causa a dor corte. pós-operatória? Vamos deixar bem claro isso. O que causa a maior parte do inchaço e da dor pós-operatória não é aquela broquinha que fez o furo no osso, mas sim o teu bisturi que cortou a gengiva e os seus instrumentos que afastaram essa gengiva. Esse movimento mecânico de cortar, de afastar, de costurar, né, de dar o ponto, é isso que vai exacerbar a inflamação. Entendi. Esse é o gatilho do inchaço da dor. Então, quando eu tenho nas minhas mãos um tipo de cirurgia onde eu consigo levar esse implante sem ter que cortar a gengiva, eu não preciso de enxergar o osso. O osso já foi enxergado lá no computador. Entendi. Então aquilo foi transferido para a boca do paciente. Então o conforto que a gente tem fazendo a cirurgia guiada é muito grande. E questão de valores, quando eu falo isso, a pessoa pensa que custa o dobro e não é bem assim. Pouca coisa. Tanto é que a gente tem feito bastante, os pacientes, pela pouca diferença de preço, grande parte dos pacientes tem preferido fazer guiada. Ah, com certeza. Até eu tô gostando da ideia. 5h08, a gente volta daqui a pouquinho com o Dr. Saulo Bastos. De volta, então, ao nosso programa, 5h24, conversando com o Dr. Saulo Bastos. Ô, doutor Saulo, a gente tem falado muito aqui, né, você estava explicando aí da cirurgia guiada, achei super interessante, acho que para mim seria muito bom, porque eu sou muito dolorida, né? Mas, em relação à dentadura semifixa, que algumas pessoas até me perguntaram, Dirlene, esse trem funciona mesmo? Eu já tenho dentadura. Aí é só ir lá e pronto, e aí ele vai fazer o implante na minha dentadura. Como é que é isso? Eu falei, vou pedir para explicar melhor. Tá bom, vamos dizer, a pessoa usa um par de dentadura móvel. Primeiro, a dentadura da pessoa tem que estar em boas condições. Lembrando que pessoas que usam prótese total, dentadura móvel, o recomendado é que se faça a troca. É isso que eu ia de te perguntar, tempos em porque às vezes a tempos. pessoa acha que minha dentadura tá ótima, mas chega lá não tá. Dentadura 6 anos, 8 anos no máximo. Tem que Então já trocar. requer uma outra. Porque com o passar do tempo, o rebordo ósseo, que é onde a dentadura, a cela da gengiva ali, onde a dentadura encaixa, muda, porque o osso da pessoa vai atrofiando com o passar do tempo, a zona de apoio ali onde a dentadura fixa em cima, muda um pouco a sua morfologia, a sua estrutura, e também há um desgaste natural dos dentes. Os dentes são de acrílico. Então o que importa é que a pessoa tenha, às vezes a pessoa já tem a dentadura dela, mas a dentadura está em boas condições. A pessoa tem possibilidade de fazer uma dentadura fixa, o que é um tratamento melhor. Que é feito com 4 implantes, a pessoa vai fazer uma dentadura fixa, né? Acho que vai pôr 2, põe 4. Então, eu acho que seria o melhor. Essa cirurgia onde você vai instalar 2 implantes, você pode muito bem instalar 4 implantes e fazer logo uma dentadura fixa.
Mas para quem já usa uma dentadura, principalmente a inferior, ela não tem estabilidade. Então, tipo, quem usa sabe. Dentadura superior, ela tem uma boa estabilidade, mas a inferior não tem. Ela é em formato de ferradura. Então ali você tem a língua por dentro movimentando, os músculos da face por fora movimentando, ela não tem estabilidade. A pessoa que usa uma dentadura móvel inferior, ela não usa, ela está equilibrando essa prótese na boca. Não tem estabilidade. Quando a gente faz a instalação de 2 implantes, Dirlene, 2 implantes, nós conseguimos fixar essa dentadura dessa pessoa. É o que as pessoas conhecem como dentadura semifixa, mas tem outro nome, a gente chama de overdenture. Uma dentadura que ela vai ser, entre aspas, abotoada em cima desses 2 implantes. Então, Tem um colega nosso aqui que a mãe dele fez isso. Isso. A pessoa consegue tirar a dentadura. Isso é feito muito nas inferiores. Pelo tendo em vista que as dentaduras inferiores têm uma estabilidade muito ruim. Então não precisa da pessoa fazer uma dentadura fixa. A pessoa já usa uma dentadura móvel. Então 2 implantes é o suficiente para poder reter essa dentadura da pessoa que não para na boca. Não tem estabilidade. Quando a pessoa coloca 2 implantes, essa dentadura inferior, ela tem estabilidade, ela ganha sustentação, ela ganha estabilidade. A pessoa consegue mastigar o que antes não conseguia e não precisa de ficar equilibrando aquela prótese na boca, porque ela é, entre aspas, né? Ela é abotoada em cima dos 2 implantes. Então, na cabeça do implante ali tem um sistema, normalmente são sistemas macho-fêmea. O encaixe fêmea fica na dentadura, o macho fica na cabeça do implante dentro da boca. Então, você tem vários sistemas de apreensão, sistemas de clipe, sistemas de esfera, de magnetos, enfim, existem diversos tipos. E a gente sempre tem usado o que há de melhor, né? Hoje a gente tem usado um sistema esférico muito bom e a pessoa consegue, literalmente ela vai dar um clique. A hora que ela coloca a dentadura na boca, sobre os 2 implantes, ela escuta um clicado. Então ela fala tec. Então ela encaixa ali em cima daqueles 2 implantes. E para tirar é fácil? E para tirar é fácil. A pessoa pega com o dedo debaixo da prótese, puxa a prótese, desencaixa. É um encaixe macho-fêmea simples, digamos assim. Então veja, Juliane, a pessoa não precisa de fazer uma cirurgia com 4 implantes para fazer uma dentadura fixa. Ela já usa uma dentadura, quer melhorar um pouco o suporte dela. Até porque às vezes a pessoa fica até constrangida, às vezes, de comer alguma coisa. Exato. Não tem estabilidade. De dar um beijo. Então, vão para esse lado também, né? Para esse lado, olha, a pessoa que usa uma dentadura móvel inferior jamais vai conseguir participar efetivamente de um churrasco. Entendi. Não é? Então, você coloca 2 implantes ali na mandíbula para reter essa dentadura móvel dessa pessoa, a pessoa já consegue mastigar com mais eficácia, já consegue mastigar sem que a prótese desloque. Então, eu digo que 2 implantes pode salvar a vida da pessoa ali. Dá a ela de novo estabilidade, confiança para mastigar. Vai reter uma dentadura móvel, vai fazer com que ela fique semifixa. Por que semifixa? Porque ela ainda vai continuar sendo removível, mas a pessoa, ao colocar ela na boca, como tem as fêmeas na dentadura e os machos estão na cabeça dos 2 implantes que tá lá, a hora que a pessoa encaixa na boca, aquilo dá uma clicada, e aí a dentadura móvel ganha a estabilidade que ela não tinha. Pois é, eu gosto de falar muito nesse assunto, exatamente porque a gente sabe que tem muita gente que usa dentadura fixa e a gente sabe que ela não é tão fixa, que sai à toa. A dentadura móvel. Muita gente usa dentadura móvel e ela não tem estabilidade. Eu vejo os pacientes ficando muito satisfeitos, Dirlene. Pessoas que chegam lá no consultório, falam, olha, doutor Saulo, eu já uso par de dentadura. A minha mãe, eu estou aqui com a minha mãe, ela usa um par de dentadura. Já usa há 40 anos, né? Sempre usou o par. E a pessoa está acostumada com aquela condição de vida que ela foi obrigada a ter. Então, normalmente, essa pessoa relata o que para mim? Fala, olha, Saulo, a dentadura superior não tem problemas com ela. Ela é móvel, mas ela encaixa bem, ela fixa bem. O meu problema é a inferior. E não é para menos. Não para. Não tem estabilidade. A pessoa mastiga de um lado, ela manca do outro, porque ela é em formato de ferradura. Entendi. A superior conta com o céu da boca.
Que não movimenta. Que não movimenta. A maxila não movimenta. Quem movimenta é a mandíbula. A maxila tá fixa no crânio. E você tem o céu da boca ali, que vai fazer com que essa dentadura móvel superior crie um vácuo ali em cima, então ela tem uma apreensão melhor. Então, o grande problema é a dentadura móvel inferior. Então, mesmo se a pessoa não se predispor a fazer uma dentadura fixa, que eu acredito que seja o melhor, com 4 implantes, pelo menos 2 implantes para fazer essa dentadura. Às vezes a pessoa não precisa nem de trocar de dentadura. A dentadura da pessoa já está muito boa. Muitos pacientes chegam lá com a dentadura na boca, e a dentadura está boa ainda. Às vezes a pessoa fez tem pouco tempo. Basta colocar 2 implantes e fazer o encaixe. Então a gente vai adaptar a dentadura dessa pessoa, o encaixe fêmea. E o encaixe macho é aquele que fica na cabeça dos implantes dentro da boca. Então a gente faz essa dentadura da pessoa, encontrar os implantes na boca e ficar mais fixa. A pessoa vai participar, né, do churrasco, que não consegue, vai mastigar com mais eficácia, vai dar mais segurança, como você falou, para falar, para conversar, para beijar, para respirar, para deglutir, para beber água, para fazer tudo. Então, vida nova, melhora muito. Ô Saulo, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Gilene. Gilene, nós estamos lá no consultório, no endereço de sempre, você sempre fala aí, nosso testemunhal todos os dias. Essa semana nós estaremos lá na FUNORTE, tá? A FUNORTE pós-graduação, bairro Ipiranga. É onde eu sou docente, onde eu sou professor, eu, professor Flávio, professor Lucas. Estamos lá com os nossos alunos. Estamos com 2 turmas de especialização em implantodontia. São cirurgiões dentistas, são cirurgiões já formados, graduados, que estão se especializando para se tornarem implantodontistas. Lá nós também fazemos cirurgias executadas pelos nossos alunos, monitoradas por nós, professores. Eu vou deixar o telefone aqui. Claro. Nós estaremos lá na quarta-feira. Quarta agora. Eu estarei lá de quarta até no sábado. O telefone da FUNORTE é 32... Agora vamos lembrar. 3214... Vou lembrar aqui. O telefone da FUNORTE 3214-3858. 3214-3858. A gente tem um... 3214-3858. Isso, a gente tem um telefone... A gente tem um telefone também de WhatsApp. Pessoa quiser mandar um WhatsApp, vamos falar aqui, é 99997-5578. Vou repetir. É 99997-5578. Pode mandar um WhatsApp também para recepção, para estar marcando essa avaliação. E lá a gente coordena essa parte dos implantes dentários. E os alunos são capacitados para se fazerem. Então você que é dentista, está ouvindo o programa e a sua oportunidade de fazer uma pós-graduação, né? Não? Exato. E o pessoal que quer tratar com o Dr. Saulo, a gente encontra no mesmo endereço, tá, Juliana? No mesmo telefone. Estamos abertos lá para receber o público também. Então agora é a hora de levantar do sofá, tomar atitude. Cuidar dos dentes. E realmente partir para a reabilitação com implantes aí. Ficar livre dessa dentadura, livre desse rote, aquele dente que está ruim, que tem que tirar, aquelas falhas que tem que ser substituídas por implantes dentários. Vamos lá para receber o público todo. Fica aqui meus agradecimentos mais uma vez pela participação no teu programa. Desejo a todos uma excelente semana. Você também, grande abraço a todos, Gilene. Obrigada. 5h35, a gente volta daqui a pouquinho. Então vamos, senhorita. Me liga lá.